Olá, boa noite. Ao longo destes programas já percebemos que o gosto pela música não tem que ver com idades, profissões ou estratos sociais. Nós hoje vamos conhecer a opinião de mais um cidadão anónimo, que para muitos de nós é anónimo, mas há pessoas para quem ele não o é. São as suas doentes. E foram imagens de uma faceta da profissão do meu convidado, Miguel Oliveira e Silva, ginecologista e obstetra. Eu há pouco na introdução referi que o meu convidado, para alguns, para as suas doentes, era uma figura bem conhecida, mas não só. Miguel Oliveira e Silva também é conhecido das pessoas que habitualmente frequentam os concertos. Miguel, a primeira pergunta que eu lhe gostaria de fazer é o seguinte: a música para si é um escape ou um complemento à sua profissão? Não, escape nunca, e muito mais do que um complemento à minha profissão. Muito mais do que isso. A música faz parte de mim como ser humano, como pessoa que vive no meio do mundo e das pessoas, e é algo que, se por hipótese eu tenho 47 anos, por hipótese absurda não é tanto assim, não é uma coisa que me repugnasse. Eu daqui a uns anos deixasse de exercer medicina por opção profissional, não faria para me dedicar a músico profissional, porque penso que tenho consciência das minhas limitações enquanto músico amador. Mas seguramente que a música tomaria um papel de mais algum relevo na minha vida. Por exemplo, teria muito mais tempo para fazer música de câmara, para estudar certas coisas, para ir a concertos. A sua aprendizagem com a música foi feita sempre a par dos seus estudos académicos? Foi. A minha aprendizagem com a música começou já relativamente tarde. Tinha eu 13, 14 anos e tive a felicidade do meu pai ser amigo da escola, desde a escola, do João Freitas Branco. Uhum. Quem me apresentou com essa idade, decidi que queria estudar música, e ele encaminhou-me para a Fundação Musical dos Amigos das Crianças, onde eu comecei a estudar violino já tarde, aos 13, 14 anos, e me fiz amigo de todos os músicos e colegas, que são muitos hoje ainda, instrumentistas de corda e piano, Jorge Moian, de orquestras nacionais e algumas estrangeiras, como sabemos, e com quem me dou ainda, com a maioria deles e delas. E depois houve uma opção dolorosa, um bocado tonta, se calhar, da minha parte, quando cheguei aos 17 anos e fui para o curso de medicina. Não digo que a opção tenha sido tonta por ser médico, mas a opção foi tonta porque quando fui para o curso de medicina, e aquele espectro muito grande da anatomia, que era preciso estudar muito, e é verdade, os médicos têm que estudar muito, e os estudantes também, se calhar não estão tanto quanto deviam, e que era de alguma forma incompatível ser-se músico, fazer-se música de câmara, por exemplo, claro. E ser médico. E se calhar era. Ou então era o meu talento como música, era isso. Não, mas eu penso que também é um bocadinho difícil. Utiliza a música na sua profissão, ou seja, para as suas doentes? Como sabe, há várias teorias. Eu utilizo a música, custa-me dizer isto, como músico amador, enfim, com um bocadinho mais do que isso que sou, custa mais vezes dizer isso. Utilizo a música, por exemplo, como música de fundo, sem ofensa à música de fundo, no consultório, algumas vezes durante as consultas, em partes não. Porque as doentes não querem ou porque o Miguel, enquanto médico, acha que não por não uma tem cabimento? Opção minha, porque eu, por opção profissional, nunca fiz partos habitualmente em clínicas privadas, trabalhando a fazer partos, digamos, no Serviço Nacional de Saúde. Quase todos os centenas ou milhares de partos que fiz foi no Hospital de Santa Maria, e de facto aí as instalações não permitem música, digamos, durante o parto, não. Mas naquilo que nós chamamos o puerpério, que é as 24, 48, 72 horas após o parto, aí sim pode haver, às vezes. Há uma instalação que o prevê, às vezes está ligada, outras vezes não está. Teoricamente, acha que seria relaxante para uma doente estar a ouvir música? Só vejo vantagens, só posso ouvir vantagens. Depois podemos discutir que tipo de música no trabalho de parte. Se é Bach, se é Mozart, se é Stravinsky, se é Bartók. Já é um bocado mais complicado. Depende do gosto, não é? E da altura do parto. Que Stravinsky, já é mais complicado, exatamente. E como é que o Miguel consegue, com a sua profissão, que é uma profissão que tem que estar sempre a estudar, consegue aprofundar tanto a música? Porque o Miguel não só percebe da música enquanto ouvinte, mas também percebe da música do ponto de vista técnico, mexendo na massa, como se costuma dizer. Como é que consegue ter tempo para isso? Acho que percebo alguma coisa, nem sempre todos estarão de acordo com aquilo que eu digo e que eu penso.
por um lado, porque, pronto, continuo a ouvir, continuo a tocar, continuo a olhar para uma partitura. Quando ouço uma obra que gosto, sei lá, lembro-me, por exemplo, há um mês ou dois, o Ianufa, que eu conhecia muito mal no São Carlos. Obviamente, a primeira coisa que me apetece fazer a seguir é olhar para a partitura, que não conhecia, mesmo a música sem partitura, praticamente que eu não conhecia, e, portanto, repare, para mim, são atividades intelectuais aí que se podem mutuamente fecundar, para utilizar uma linguagem ginecológica. Isto é, ser-se médico, ser-se clínico, estudar, preparar uma aula, preparar uma conferência para médicos, pode, de alguma forma, ser mais fácil por se gastar alguns minutos, alguns tempos, algumas horas a estudar uma partitura, por exemplo. Dá-lhe, por exemplo, disciplina, concentração? Disciplina, concentração, ritmo, noção do tempo. Não se falar mais tempo do que aquilo que se deve, não se falar menos, não se ir mais depressa, não se falar mais depressa nem mais devagar. E outra coisa que é importante, que é ter-se a sensação que sabemos distinguir os diversos níveis naquilo que fazemos do ponto de vista médico. Quando estamos a ouvir uma sinfonia, sabemos privilegiar, se é mais importante do que os primeiros violinos, ou os trompetes, ou os trombones, ou as violas estão a tocar, mas distinguir as coisas e unindo-as ao mesmo tempo. Quer dizer, eu posso estar a ouvir por exemplo, o terceiro andamento da Nona Sinfonia de Beethoven, ouvir o tema, lindíssimo, exposto pelas violas, mas simultaneamente tentar ouvir tudo o resto ao mesmo tempo e fazer a síntese. E na medicina é um pouco assim. Eu, numa aula, por exemplo, quando estou a dar uma aula, posso estar mais concentrado naquele tema que estou a falar no momento, mas tenho que pensar numa série de coisas ao mesmo tempo. Se os alunos estão a fazer barulho, se não estão, se a aula está a correr bem, se não está, se estou a falar depressa demais. A sua relação com a música não é só pelo lado matemático da música? Não, de maneira nenhuma. É sobretudo uma relação afetuosa, sentimental, a nível dos afetos, da emoção, as coisas que me comovem, que me perturbam, que me fazem chorar às vezes, obviamente. E nesse aspecto, sem ofensa para os dodecafonistas fundamentalistas, com aspas ou sem aspas, se é que ainda os há, a verdade é que, com todo o contributo indiscutível que tiveram em termos rítmicos e de história da música e de destruição de harmonias e construção de conceitos e o alargamento de leques e possibilidades, a questão é que hoje em dia, ouvir uma obra dodecafónica, por mais prestigiado que seja o compositor e por mais importante tenha sido na história da música essa obra, rara ou dificilmente me comove, me perturba, me emociona. E verdadeiramente, se a arte não nos emociona, o que é arte? A arte sem emoção, será que é arte? É uma pergunta para a qual neste momento não temos resposta. Mas eu penso que temos resposta para esta pergunta. Será que a música contribui para o bem-estar do ser humano? Eu penso que sim. Mas nós hoje vamos tentar saber se a música contribui para o bem-estar do animal. E a minha convidada, Hilda Gomes Rosa, professora na Faculdade de Medicina Veterinária e responsável por uma cadeira que diz respeito ao bem-estar do animal. O que é isso do bem-estar do animal? O bem-estar do animal tem tudo a ver com aquilo que nós podemos fazer para contribuir para que o animal esteja em boas condições, sobretudo em boas condições de produção, não levando ao ponto dos fundamentalistas, que são pessoas que tentam prezar ao máximo o bem-estar do animal, mas levando a situações... não pelo animal, por eles próprios. Não, um bocado, eu acho que é um extremismo do animal, pelo animal, quer dizer, é um bocado por a humanização do animal e não a tentativa de manter o animal em boas condições para poder produzir, por mais que nos custe, os animais são abatidos, são comidos, terão de ser utilizados, e há os animais de companhia que não terão de ser assim, mas que terão de ser usados como animais de companhia, ser amados como animais de companhia, mas não como pessoas. Pois aí, ao ultrapassar toda essa situação, daí a grande história que nós ainda não passamos muito em Portugal, das lutas entre os fundamentalistas do bem-estar animal e o bem-estar animal, que infelizmente também não é implementado ao ponto que deveria ser em Portugal. Ainda não chegamos a esse ponto. Mas digamos que a situação ideal seria
em Portugal estar implantado um sistema em que o animal tivesse um bem-estar para ser, no fundo, útil e, entre aspas, ao ser humano. Sim, sim. Em princípio, isso será dado em todas as condições aos animais. Mesmo no animal de produção, que é mais ou menos aquilo que eu trabalho mais, animal de produção animal, é um animal que tem que ter umas condições, necessidades, consideradas necessidades básicas do bem-estar, que será boa ventilação, boas instalações, boa temperatura, boa alimentação, bom abeberamento, portanto, estar em condições o mais possíveis, e uma boa temperatura, que eu acho que já referi, que tem de ser controlada ao máximo para que o animal possa produzir nas suas melhores condições. Mas também não chegar ao ponto de pensarmos em transportar animais só em ares condicionados, quando muitas pessoas não têm sequer condições para isso. Não quer dizer que não seja. Já há legislação para isso e eu espero que venha a ser cada vez mais implementada. Em relação a esse bem-estar do animal, nós já ouvimos, e até aqui neste programa, falar várias vezes de um processo que é utilizar música nos aviários e outro que se faz nas vacarias, utilizar música para as vacas, hipoteticamente, darem um leite de melhor qualidade. Eu sei que isso em Portugal não se faz, porque nós pesquisamos tudo quanto é vacaria e aviário na Península Ibérica e isso não se faz, mas sei que se faz noutras partes do mundo. Em primeiro lugar, qual é a sua postura enquanto, enfim, teórica da matéria sobre isto? Os animais realmente são sensíveis à música? Produzem melhor com música? Eu não digo que seja bem à música. Eles não vão entender os sons da mesma maneira como nós entendemos a situação. Mas, por exemplo, nos aviários, e eu conheço um caso que havia uma cunicultura que fazia, portanto, produção de coelhos, que fazia com música de ambiente. Nesse tipo de animais talvez seja mais importante para manter uma certa estabilidade de ambiente, para que o animal esteja em boas condições, para que esteja calmo, para que não haja um excesso de stress, que sabe que stress é tudo aquilo que nós não conseguimos explicar e que sofreu alteração na produção animal. E essa situação é muito importante. Nas vacarias também isso dava, e os americanos sobretudo, utilizaram muito a música clássica para dizer que produziam maior qualidade de leite, melhor qualidade. Quando se começou-se a provar que não era bem assim, que depois os animais também estavam submetidos a uma situação de tão pouco stress que vinham cá para fora e sofriam um stress acrescido, portanto, ficavam completamente nervosas quando saíam de lá dentro, começavam a escociar e não bastavam a ver uma coisa que estivesse fora dessa situação. Aí começou-se a utilizar outro tipo de música, não digo hard rock, nem Nirvana, nem Metallica, nem nada desse género, mas música mais do dia-a-dia. Assim como, por exemplo, nas cuniculturas e nas aviculturas também se começou a utilizar música mais de relatos, mais de habituar os animais a um ser humano, porque é aquilo que eles vão ter de encontrar. Animais que são criados em baterias, tipo o caso dos coelhos e das aves, que não sofrem grande entrada de pessoas lá dentro, que não precisam de tanto, precisam de se ir habituando a um stress que só vão sofrer maior no dia em que vão ser levados para o abate. Os outros não, já saem de dentro da vacaria, que é um sítio muito mais calmo, onde só ouvem os barulhos das máquinas, e depois vão lá para fora, onde já têm todo o tipo de ambiente diferente e que é mais habitual, e convém que estejam mais habituados a barulhos estranhos, e não uma música só clássica, que era muito gira. Eu hoje soube um caso muito giro, não sei se quer saber, que houve uma vacaria que resolveu pôr uma aparelhagem de alta qualidade dentro da vacaria, e o que aconteceu é que as vacas começaram a aprender onde é que eram os botões, então o que se divertiam mais era abrir o CD, a porta do CD, porque as vacas são extremamente curiosas. E então o que interessa é também tirar um bocado a atenção do que estão a fazer e ficarem mais calmas, e por isso é que se tentam introduzir a música. Aliás, é curioso ter referido esse caso, no fundo a vaca que lhe interessou mais foi a ver o abrir e fechar do CD, porque eu pergunto-me, e pergunto-lhe assim, enquanto especialista da matéria, o seguinte: a música, agora vamos esquecer se é clássica, se é ligeira, se é rock, o que é, transmite emoções ao ser humano. Sim. Agora eu pergunto-lhe, o animal tem a mesma capacidade de ter emoções que o ser humano? Eu acho que sim. Pelo menos aqueles animais com quem nós lidamos no dia-a-dia. Mas não são as nossas, nem são transmitidas da mesma forma. Não são transmitidas, não raciocinam, não fazem a apreensão dos mesmos conhecimentos da mesma maneira que nós apreendemos. Não quer dizer que não se vão habituando a muita coisa que é muito semelhante ao homem, de tal maneira que são animais domesticados. Sim. Não estamos a falar de animais selvagens. Os animais selvagens, se calhar, ouvem o canto do pássaro e compreendem que é um sinal de alarme. Os nossos já perderam um bocado essa intuição básica, mas sabem que há certas coisas que
os afeta de uma certa maneira. E se for um animal muito habituado, sobretudo animais de companhia, a música, não consegue viver sem música. E experimente ter um pássaro em casa. Mas a música como outro hábito qualquer. Portanto, o que eu lhe pergunto é, o animal sabe distinguir que tem ali algo de eleição para o acalmar? Eu acho que sim, que sabe. De tal maneira que fica mais tranquilo, num ambiente mais calmo, em que não há gritos, não há desordem, que há uma música de fundo calma, do que num ambiente em que há gritos e há desordens e há essa situação toda. Numa outra vacaria, puseram aos senhores, principalmente porque interessava calmar mais os tratadores do que o próprio animal. Sim, pois. E isso é muito importante. Então puseram um rádio, só que o rádio começou a dar discussão, porque uns queriam ouvir relatos de futebol, outros não queriam ouvir. E o que interessa também é manter o tratador calmo, porque são trabalhos rotineiros e convém que os animais sejam lidados da melhor forma, portanto, com muita calma, para que não, por exemplo, no caso das vacas, ao pôr as tetinas com a ordenha mecânica, não seja abrupta, não esmagou, não venha a causar situações que a seguir, noutra vez que tenham de entrar na sala da ordenha, já não queiram entrar, já não queiram produzir, porque aí há quebras de produção, e muito grandes. Então, se tudo isto está provado cientificamente, e portanto não é com base em especulação, eu pergunto, quanto tempo levará a Portugal seguir os princípios que seguem outros pontos da Europa? Eu não sei se alguma vez nós viremos a seguir esses princípios, porque não sei se entrou alguma vez numa vacaria, o barulho de fundo é grande. E considera-se que o barulho feito também pela própria ordenha mecânica, com aqueles barulhos todos, também é uma forma de acalmar, de certeza, acalmar, não é? Não acalma, mas também não o inquieta, porque o animal está muito habituado. Os animais são rotineiros, tal como as crianças são extremamente rotineiros. Portanto, estão habituados àquele ambiente. Se lhe puser uma música, melhor será, mas não vai aumentar a produção, de tal maneira que os próprios países estrangeiros deixaram um bocado essa teoria. E têm vindo, passaram da música clássica para a música mais moderna e tentam só manter em certos locais de eleição só essa música clássica. Continuo a dizer que é um bocado mais para o próprio ser humano, para o próprio animal. Apesar de que o animal sente quando o ser humano está calmo. Isso eles sentem. As descargas de adrenalina nossas são sentidas automaticamente por qualquer animal. Normalmente os frangos requerem intensidade de luz quando nascem cerca de 40 vezes por dia, isto que é na altura do sítio onde está a comida e a bebida. E chegou agora a altura da habitual conversa com o Rui Vieira Neri e hoje vamos falar de uma figura importante no que diz respeito à interpretação de ópera. É uma figura portuguesa e talvez o mais importante desde Luísa Todi, que é Tomás Alcaide. Sem dúvida, o Tomás Alcaide, que teve realmente uma carreira de uma dimensão, de um brilho, de uma projeção internacional, como tu dizias, não tinha acontecido na música portuguesa desde os tempos heroicos da Luísa Todi, no início do século XIX, enfim, que teve uma carreira brilhante, que a levou a São Petersburgo, a Londres, etc. O Alcaide, naquele período entre meados da década de 20 e meados da década de 30, teve uma carreira realmente de primeiro plano internacional. Ele cantou no Scala de Milão, no Teatro Máximo de Palermo, no Carlo Felice de Génova, no Liceu de Barcelona, praticamente no Teatro La Monnaie de Bruxelas, praticamente todos os grandes teatros europeus, ao lado de alguns dos maiores intérpretes do seu tempo. E as críticas são absolutamente extraordinárias. Há, de resto, um estudo muitíssimo bem feito sobre a carreira de Tomás Alcaide, feito pelo Mário Moreau no último volume dos Cantores de Ópera Portugueses, e é impressionante ler a coleção de críticas feitas ao nosso Tomás Alcaide ao longo dessa década, porque elas reconhecem-no claramente como um intérprete de primeiríssimo plano, como, enfim, têm sido raros os intérpretes portugueses em qualquer área da música erudita. E isso é tanto mais extraordinário quanto o Alcaide teve como base de formação as aulas que teve com um barítono português, um senhor chamado Francisco Sousa Coutinho, da família dos Condes de Redondo, que era conhecido prosaicamente por Chico Redondo. Era um barítono do início do século, com uma carreira relativamente destacada, dividida entre a ópera e o vaudeville, e o musical e a opereta, e era uma figura também característica da boémia lisboeta, daí esta espécie de alcunha do Chico Redondo também, que aludia um bocadinho à dimensão física do senhor. E realmente as bases da técnica toda do Alcaide foram feitas no trabalho diretamente com o Chico Redondo, com o Francisco Sousa Coutinho, depois com uma senhora chamada Eugénia Mantelli, e mais tarde em Milão, já com o professor Fernando Ferrara, mas o Ferrara limitou-se a aperfeiçoar uma base técnica que já estava completamente adquirida e ele rapidamente se lançou à sua carreira internacional. Depois de todo este panorama que tu nos acabaste de escrever, é estranho observar que a carreira dele é interrompida.
Bom, é interrompida por várias razões. Primeiro, porque no final da década de 30, o Mussolini impõe novos regulamentos na atividade de ópera Itália e faz uma pressão muito forte sobre os cantores estrangeiros ativos à Itália para que se naturalizem italianos. O Alcaide nem queria pensar na hipótese de deixar de ter nacionalidade portuguesa e, portanto, isso prejudicou-o seriamente relativamente aos compromissos de ópera que tinha. Depois veio a guerra. E a guerra também, naturalmente, que cortou as carreiras internacionais quase todas. E depois, ainda por cima, houve o problema de uma doença séria que o afetou. Ele teve uma hérnia no diafragma e isso criou problemas vocais de que nunca chegou completamente a recuperar. No entanto, tudo isso se passa numa altura que podemos dizer que ele era novo, tinha cerca de 40 anos. Como é que ele depois consegue retomar uma carreira? Bom, ele realmente não chega propriamente a retomar. Ele, depois da guerra, tem ainda algumas oportunidades na América do Sul, há algumas hipóteses aqui em Portugal, mas ele está não só já marcado pelos problemas enfim, de saúde que tinham afetado a voz, como, entretanto, apareceu uma nova geração de cantores no pós-guerra que se impôs e, portanto, tudo isto junto fez com que a carreira internacional dele tivesse problemas. E isso causou-lhe problemas enormes, porque curiosamente, enfim, tragicamente, o Estado português ignorou por completo a presença de um grande, extraordinário intérprete como era Tomás Alcaide. O primeiro emprego que lhe foi oferecido, quando ele tinha dificuldades económicas sérias, foi o de assistente na emissora nacional, em 49, e ele era responsável por arquivar as fitas e as gravações. Não fazia sequer isso muito bem, imagine-se o que era um artista da craveira do Alcaide, sentir-se transformado em arquivista, e só depois, justiça seja feita, só depois, quando o Dr. Serra Formigal, em 1962, conseguiu avançar com o projeto da Companhia Portuguesa de Ópera no Teatro da Trindade, é que finalmente, nos últimos 5 anos de vida, o Alcaide foi reconhecido como quem era e foi chamado para professor de canto da Companhia Portuguesa de Ópera, e depois ainda teve alguma atividade também como encenador e, portanto, no fundo, teve um final de vida, não direi talvez feliz, mas pelo menos com um reconhecimento público que nunca devia ter sido negado. Aliás, estes procedimentos das pessoas com uma grande carreira que são postas em lugares de menos destaque, ou que pelo menos não têm nada a ver com a sua carreira, infelizmente nem foi o último que aconteceu. Não, é uma situação que tende a acontecer. No caso do Alcaide é particularmente chocante, porque de facto a dimensão da carreira dele, a projeção internacional que ele teve, a qualidade dele como intérprete, como artista, e tudo o que ele podia dar como professor de canto, por exemplo, ou como professor de ópera em geral, tanto do ponto de vista vocal como do ponto de vista interpretativo, foi perdido durante todo esse tempo. Não é? Como é que tu definirias, se assim se puder dizer, o Tomás Alcaide no que diz respeito à ópera, à interpretação, ao artista? Ele era aquilo que no jargão técnico se chama um tenor lírico de grazia, ou seja, uma voz um pouco na linha do que foi o Tito Schipa e do que já no nosso tempo foi o Alfredo Kraus. Portanto, intérprete de papéis como Lucia, como o Elixir do Amor, como a Traviata e o Rigoletto, ele era um notável duque de Mantua do Rigoletto. Fazia depois também muitíssimo bem papéis de ópera francesa como o Fausto, como o Pescador de Pérolas, que é considerado um dos maiores intérpretes de sempre. Era uma voz de grande doçura, um intérprete de uma elegância vocal extraordinária e, ao mesmo tempo, era eu só posso dizer isto pelas descrições de época, porque nunca o vi já representar, mas era uma figura com uma elegância de cena especial. De resto, ele tinha sido aluno do Colégio Militar, tinha aprendido de esgrima, tinha sido um desportista distinto e, portanto, manteve uma forma física importante que o ajudou a fazer estes papéis de galã operático que o distinguiram. É uma figura notável, é uma figura que importa claramente relembrar. E agora um dos habituais momentos deste programa, música em atualidade.
só me resta despedir até à próxima semana, à altura em que nos vamos encontrar para o último Mandamentos, antes de todos nós termos umas merecidas férias. Então, até lá, e para si, que já está de férias, umas boas férias.